Ok, pessoal, vamos fazer a correção dos exercícios que foram sugeridos da página 89. Começando então no exercício 14. Nessa questão 14 eu não vou fazer todos os exercícios, que está pedindo para construir o gráfico. Eu acredito que o item A e o item D de dado seja bem simples para vocês fazerem. Eu vou fazer então o item B e o item C. O item B, que é a função f de x igual a menos x mais 4. E depois o item C, porque tem uma fração, algumas pessoas ainda sentem alguma dificuldade com fração, escolhi essas duas. Então, o seguinte, para fazer gráfico, eu utilizo o próprio valor que a função entrega, que é esse valor aqui, que é onde a reta toca, o eixo y, e eu utilizo a raiz. A raiz é o valor quando o y igual a zero, que isso me entrega 2 pontos que eu preciso para ter uma reta. Basta 2 pontos. Então, vou te mostrar, a intenção do exercício é mostrar para você como fazer gráfico de função de primeiro grau sem usar aquela tabela, ok? Seguindo, então, na linha de raciocínio, olha como é que fica simples de fazermos isso aqui. Vamos colocar, então, direto o plano cartesiano. Eu sei que você quer fazer isso aqui mais rápido. Você quer fazer isso aqui direto. A gente quer ganhar tempo, a gente quer evoluir. Não é isso? Vamos evoluir. Vamos ganhar tempo. Quando chegar a prova do PAS, prova de vestibular, nós não perdemos tempo com coisas que podem ser mais rápidas. Por exemplo, gráfico de função de primeiro grau é um assunto que é para ser feito assim de maneira bem rápida. Então, é o seguinte, aqui eu já sei que no y vale 4. No y, a função passa num valor igual a 4. Isso a própria função entrega do seu estudo. Quando f de x for igual a zero, quando y for igual a zero, que entrega a raiz, vai ser o valor onde essa reta toca o eixo x. E aí, como que é simples? Basta fazer menos x mais 4 e igualar a zero. X igual a 4. X igual a 4, que eu só peguei esse x aqui e passei para o outro lado. Aí não precisei fazer multiplicar por menos 1 nem essas coisas. X igual a 4. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. A função passa no x igual a 4 porque o y vale 0. Esse ponto aqui, ó, é o ponto 4 e 0. Ó, y, quando o y vale 0, foi o que nós fizemos aqui. E esse ponto aqui é o ponto 0 e 4, que é aquele ponto que quando eu zero esse x, eu vou ter f de x igual a 4. Eu vou te contar um segredo aqui, para você se sentir bem importante nesse momento. É assim, do jeito que você acabou de ver, que um aluno de terceiro ano faz gráfico de função de primeiro grau. E, novamente, eu vou te dizer, lá tem isso tudo de novo. E eles não perdem tempo fazendo tabelinha. É desse jeito que você está acabando de ver. Depois que eles zeram o x, é o famoso 0x, 0y, só que quando 0y, quando 0x, o valor igual a 4 aparece, ele já está calculado, rapidamente a gente faz um gráfico. Então, perceba uma coisa, agora você está fazendo igualzinho o terceiro ano. Viu que legal? Aqui está o gráfico, ó. Fica assim, tocando os 2 pontos. Ok? Certo, pessoal? Eu queria fazer essa correção, esse exercício para vocês, para que você visse as coisas nesse aspecto, nesse parâmetro aqui, tá? Eu quero que o aluno meu pegue gráfico de função de primeiro grau e faça assim, em segundos, questão de segundos. Vamos, então, dar sequência. Você sabe mais, você está aprendendo mais, é para isso. Vamos usar e eu quero você craque nisso aqui. O item C é 1 meio menos x. Aqui ele só mudou a posição. Se você quiser ficar mais à vontade, ó, é menos x mais 1 meio. E agora nós vamos dar aquela adiantada. Vamos dar aquela adiantada, porque você já entendeu, já sabe como fazer. E é assim, ó. Você fala, professor, agora ficou tudo muito fácil. Toda vez, então, que aparecer um gráfico de função de primeiro grau, quando aparecer na prova do PAS, prova do Enem, futuramente, quando eu precisar, não vou perder tempo com isso, vou sair na frente da galera que não sabe dessas coisas. E vai mesmo. Então, é o seguinte. Aqui
passando o y igual a 1 meio. Já vou marcar ele bem aqui, ó. Vou mudar a cor para ficar legal. 1 meio vou colocar bem aqui. Já pode marcar, ó. Vai marcando logo. O y igual a 1 meio. E o x? O x eu vou saber quando eu colocar y igual a 0. Então, colocando y igual a 0 e fazendo as contas, eu vou ter menos x mais 1 meio igual a 0. Pega esse x e joga para o outro lado. Você vai ter x também igual a 1 meio. Putz, professor, mas fica fácil demais isso aí. É. E a ideia é que seja fácil mesmo, ó. Igual a 1 meio. Você marca 1 meio aqui no x também, ó. Eixo x e eixo y. Pronto, você não precisa ficar inventando tabelinha, perdendo tempo, às vezes até calculando uma ou outra coisa errada que às vezes aparece lá. Infelizmente, isso pode acontecer. Então, aqui, ó, a margem de erro é muito pequena e o gráfico fica assim. Decrescente, porque nós já sabemos que quando o coeficiente A é negativo, fica decrescente. Então, pessoal, ó, essas duas questões corrigidas ficam assim. O grande lance que eu queria dar para você era essa dica, tá? Vamos em frente, então, mudando de página aqui, e vamos logo fazer a próxima questão, que é a questão de número 16. A questão 16 é uma questão que ela aborda a construção de gráfica para construir usando o sistema cartesiano ortogonal os gráficos das funções definidas por. Ele monta como se fosse um sistema. Então, são duas funções, tá? No item A que está escrito... Eu vou escrever ele todo agora. No item B já não vai ter necessidade. Ele diz assim, ó, 2x se x maior ou igual a 0 e menos 1 se x for menor do que 0. São dois gráficos, tá? Se você nunca viu isso, vamos fazer agora, ó. Você vai ter dois gráficos aqui para fazer. Então, o gráfico 1 é a representação gráfica da função f de x igual a 2x. A gente só tem que se atentar que isso está valendo apenas para valores maiores de x maiores ou iguais a 0. Isso é o domínio, né? Tem a ver com o domínio. Então, não posso escolher qualquer coisa. Tem a ver com o nosso estudo anterior. E essa função aqui é a função f de x igual a menos 1, que é uma função constante. Toda vez que uma função tem um número como representação, é a função constante. Bom que a gente fala um pouco dela aí. A função constante, e isso que só vai estar valendo para valores de x menores que 0, portanto, valores negativos. Como faço isso, professor? Assim, ó. É fácil demais. Fácil demais. Presta atenção aqui, ó. Plano cartesiano. Por isso que o exercício anterior foi importante para que você já faça essas coisas de maneira mais rápida, tá? Aqui, ó, já pensou se você ficar montando tabela, perdendo tempo com as coisas aqui? Vamos lá, então. Começar pela mais fácil, que é a função constante. Sempre é mais fácil começar pela constante. Por quê? Porque a função constante tem como gráfico uma reta paralela ao eixo x. Função constante. Então, para valores menores do que 0... que são negativos, os valores menores do que 0 negativo, aparecem aqui, ó. Então, como que isso fica? Para esses valores negativos, a função sempre vai passar no menos 1 de y. Y está aqui e menos 1 vou marcar agora. Menos 1 está aqui. É a função constante, que ela tem como gráfico uma reta paralela ao eixo x. Portanto, essa função tem gráfico assim. Ó. Pronto. Simples assim. A primeira função que a gente estuda é a função constante, que tem como gráfico uma reta. Mas, entenda uma coisa, ela não é função de primeiro grau. Porque uma função de primeiro grau tem que ter, na sua fórmula, uma equação de primeiro grau. E a função constante ela não tem, ela tem um número. Aqui é uma função de primeiro grau, a primeira que nós estamos estudando, porque tem x com expoente 1. Então é isso que você tem que tomar cuidado com as funções constantes, tá? Com a função do tipo constante. Se ela é constante, ela tem como gráfico também uma reta, porém não é função de primeiro grau. Não confunda essas coisas. Então é o seguinte, aqui você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque nós já estudamos sobre isso.
E toda vez que eu tenho uma desigualdade que não tem igualdade, graficamente falando, forma geométrica, que é isso que nós estamos representando, tem a ver com a questão das bolinhas, bolinha aberta ou bolinha fechada. Como aqui não tem, então no -1, essa bolinha não pode ser fechada. Essa bolinha tem que ser aberta. Então, você vem aqui... Opa, apagou tudo. Vamos fazer assim. Você vem aqui, então, e coloca uma bolinha aberta. Ok? Vamos ver se dá para apagar isso aqui de maneira que não nos atrapalhe. Aí, ó. Pronto. Uma bolinha aberta. Certo? Nós já estudamos sobre isso. E agora, a primeira função, f de x igual a 2x. Utilizando o que a gente já aprendeu, aqui tem zero, ó. Então, essa função, ela toca aqui no zero. No x, se eu zerar, vai dar zero também. Esse aqui é o tipo de função que é melhor fazer a tabelinha, para você não se confundir. Então, fazendo a tabela, para a função 1, que é a função f de x igual a 2x, você tem na tabela de x e y, escolhe dois valores. Vou escolher o valor 1 e 2. Aí eu faço 2 vezes 1, que aqui vai entrar 1. 2 vezes 1, 2. Agora, colocando 2, 2 vezes 2 dá 4. Aí fica mais legal de fazer. 1 e 2. 1 e 2. Um ponto aqui. 2 e 4. 2 e 4. Um ponto aqui. Sabendo que o 0 e 0 passa por ela também, que foi o primeiro que nós calculamos, que não chegou a muita conclusão. Então, o gráfico dela, e percebam uma coisa, ó, aqui tem igualdade. Então, bolinha fechada para todo mundo que aparecer aí. Então, aqui vai ter gráfico assim. Então, para que fique claro, essa aqui é a representação do que nós chamamos de 1, e aqui embaixo temos a representação do que chamamos de 2. Assim fica o gráfico, então, da 16, item A. Eu acredito que, vendo esse item A, você consiga também fazer o item B, que é da mesma maneira, são questões análogas, tá? Aí eu deixo para você fazer isso. Tranquilo, então? Presta atenção, vai ter um outro vídeo aí que nós vamos seguir na correção dos outros exercícios, tá? Se liga aí, então.